você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. O capítulo 6, ele vai falar da graça que livra o homem, ou que livrou o homem, ou que livra ainda, para aqueles que ainda não são libertos do pecado, livra o homem do império do pecado. E ele começa dessa forma: que diremos, pois? Veja que ele começa com uma pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele continua e responde também: de modo nenhum. Nós que estamos nele, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele faz outra pergunta. Então, ele faz duas perguntas no primeiro versículo, responde no 2 e logo em seguida ele faz mais uma pergunta e continua: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? E ele continua no 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Interessante que Paulo, ele fala para nós o seguinte, que o homem que agora é justificado, o homem agora que ele foi liberto do pecado, ele está livre do pecado. Ele comparou tudo isso como um império. Você está vivendo num império onde o soberano, o Senhor, é o pecado. E que esse pecado, ele faz um pagamento todo mês. Ao final do mês, este soberano, que é o pecado, ele faz o pagamento. E o pagamento é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Não tem como escapar. Então, nós que vivíamos debaixo deste império, sob as ordens deste Senhor, deste soberano Senhor, que é o pecado duro, que o salário que ele nos pagava era a morte. Então, agora, nós somos declarados o quê? Livres pelo Senhor. Nós fomos libertos pelo Senhor. Nós saímos debaixo deste império, deste imperador, deste Senhor cruel que era o pecado, e agora nós estamos vivendo debaixo do senhorio de Jesus, vivendo na sua maravilhosa graça. Nós estamos vivendo no império da graça, onde o soberano Senhor é Jesus. Então, diante deste cenário, Paulo ele faz estas perguntas. Que diremos, pois? Nós vamos ainda permanecer no pecado, sob o domínio do pecado? Nós vamos ainda viver no império do pecado para que a graça seja mais abundante? Não tem condições. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito da graça é a vida eterna. O dom de Deus. Então não tem como. São dois opostos. Eu não posso permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante. De maneira nenhuma. Por isso que ele responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou como viveremos ainda nele?
Algumas traduções trazem dessa forma. Não tem condições, não tem lógica. Se eu estou morto para o pecado, vivo para Deus, eu fui vivificado juntamente com Cristo, eu fui sepultado pelo batismo na morte. Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória de Deus Pai, assim também nós agora temos que andar o quê? Em novidade de vida. Nós morremos e eu não estou mais debaixo do domínio do pecado. Eu não vivo mais debaixo do império do pecado, porque agora eu morri. Eu morri para o pecado, mas eu estou vivo para Deus. E interessante que Paulo, no versículo 3, olha, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Na semelhança, assim como Cristo morreu, levou os nossos pecados ali na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou, o Cristo glorificado, o Cristo ressurreto, assim também somos nós. Em semelhança, tipologicamente, nós morremos para o mundo e, como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos para uma vida nova. Veja o versículo 5. Porque fomos plantados com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Veja que está comparando aí o pecado como um senhor. E nós vivemos debaixo deste império do pecado. E que quem está mandando, quem dita as regras é o pecado. Ele fala de servir. O interessante é que quando ele fala da palavra servir, fala de servo, fala de escravo, alguém que está ali para o quê? Para ser como um escravo. E vejamos que o escravo, ele não tem vontade própria. Ele faz aquilo que o seu senhor determina. Interessante é que a palavra grega para escravos aqui vem da palavra grega doulos, que é servir, prestar um serviço, estar debaixo da sujeição de alguém. Então nós, antes de estarmos em Cristo, nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos sujeitos, submetidos à vontade deste soberano Senhor que é o pecado. Interessante é que tem algumas referências bíblicas interessantes. Em Romanos ainda, logo na frente, diz o seguinte: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ele diz que nós anteriormente estávamos mortos para Deus, vivos para o pecado. E estávamos sujeitos à ação do pecado, ao domínio do pecado, ao império do pecado. Mas o Espírito Santo, ele entrou em nossas vidas. E ao entrar em nossas vidas, o Espírito Santo, ele fez uma mudança. Ele vivificou. Veja aí que o versículo 11 do capítulo 8 ainda de Romanos, diz que vivificará. Para nós que hoje somos salvos em Cristo, o Espírito Santo nos vivificou.
o quê? O nosso espírito estava morto para Deus, então ele nos vivificou. E diz mais ainda, que ao vivificar o nosso espírito, esse mesmo espírito veio habitar em nós. Assim como lá na antiga aliança, tinha o santuário, o tabernáculo, e o tabernáculo ele era composto de 3 partes. Ele tinha o átrio, ele tinha o santo e o lugar santíssimo. O átrio era onde tinha o altar de bronze ou altar de cobre e a bacia, a pia de cobre. Todo mundo poderia ver, alguém chegasse na porta do tabernáculo e poderia contemplar o altar de bronze ou altar de cobre e a pia de bronze ou cobre. Mas no segundo compartimento, que era dividido em 2, que era o lugar santo e o santíssimo, lá ninguém poderia ver, a não ser o sacerdote. E no lugar santíssimo era o lugar que somente uma vez por ano o sumo sacerdote poderia entrar. Isso tipologicamente representa o homem. O átrio é o corpo humano, todos o veem. A alma seria o lugar santo e o santíssimo seria o espírito do homem, onde a Shekhinah de Deus, ela ali na antiga aliança, ela descia no lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote que contemplava essa visão da Shekhinah de Deus, da glória de Deus descendo sobre o quê? A tampa da arca da aliança, sobre o caforete. E da mesma forma agora o Espírito Santo, ele veio habitar em nós. E ele habita no lugar mais profundo do homem, que é no seu espírito, é no lugar santíssimo. Só que anteriormente nós estávamos mortos para Deus. É como se este lugar tivesse fechado. Mas o Espírito Santo ele vem e vivifica o homem e passa a habitar no homem. Interessante também que em Efésios capítulo 4, versículo 23 diz o seguinte: e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, da vossa mente. Então fala de renovação. Filipenses 3:10 também diz o seguinte: para conhecê-lo e a virtude que fala de poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, algo parecido à sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos. E Colossenses 2:12 ainda diz o seguinte: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, na operação, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Veja que ele compara esta nova vida como alguém que morreu e ressuscitou. Ele morreu para o pecado, o império do pecado, e ressuscitou agora para a vida. Ele agora está vivo diante de Deus. E agora o Espírito Santo habita no seu ser. Prosseguindo aí, então, ele diz que nós fomos o quê? Plantados com ele na semelhança da sua morte. E ao ser plantado, ele diz o seguinte: na semelhança também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso que o velho homem foi com ele crucificado. Então, a nossa natureza pecaminosa, a nossa velha natureza que nos inclinava para o pecado, ela foi crucificada ali na cruz do Calvário. E ao ser crucificada ali na cruz do Calvário, isso é pela fé, simbolicamente. Nós, o quê? Nós ressuscitamos. E ao ressuscitarmos, semelhantemente como Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos em uma nova vida. Veja que ele fala aí no finalzinho do versículo 6, olha, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado.
Veja que nós mudamos de Senhor. O nosso Senhor no passado era o pecado. E nós servíamos a Ele cegamente, cometendo todos os tipos de delitos, transgredindo a lei do Senhor, vivendo distante dos caminhos dele. Mas agora nós morremos para o pecado, na semelhança da sua morte. E na semelhança da sua morte também nós fomos ressuscitados. O velho homem foi com Jesus crucificado na cruz do Calvário, para que esse corpo de pecado, essa inclinação para o mal seja desfeito e que eu não seja um servo do pecado. Veja que o versículo 7, olha o versículo 7. Porque aquele, deixa eu descer a barra de rolagem. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. A outra tradução diz o seguinte: porquanto quem morreu está justificado do pecado. A João Ferreira Almeida, a RA, diz dessa forma: porquanto quem morreu, ele já está justificado do pecado. O justificado aí é alguém que foi declarado justo diante de Deus. Ele diz assim: se eu estou morto para o pecado, então eu fui justificado, porque eu morri para ele e agora eu estou vivo para o Senhor Jesus. Versículo 8. Ora, Paulo continua o seu argumento ainda. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Não foi isso que eu disse? Que nós, hoje, que estamos em Cristo, nós morremos para o pecado. Esse imperador cruel que é o pecado já não tem domínio sobre as nossas vidas. Nós morremos. E se morremos, ele não tem um soberano Senhor aqui na terra, um governo. Ele tem domínio sobre as pessoas somente quando elas estão vivas. Quando as pessoas morrem aqui, automaticamente o cartório, ele emite o quê? A certidão de óbito. Acabou. Inclusive, se existe algum processo contra esta pessoa, processo criminal, um processo civil, que esteja tramitando ali no fórum, já não tem nenhum valor mais, principalmente o processo criminal. O processo é imediatamente arquivado, pois a pessoa que cometeu o delito já está morta. Encerra tudo. Automaticamente o juiz, ele pede o quê? Para arquivar todo o processo contra aquela pessoa, pois ela já está morta. Não adianta mais dar prosseguimento no processo, pois quem cometeu os delitos, ela já o quê? Já está morta, ela já morreu. E não tem mais, a lei já não tem mais poder contra aquela pessoa, porque ela já foi sepultada. É da mesma forma aqui, quando Jesus, ele nos liberta. Agora, o pecado, o poder do pecado, a influência do pecado, ela não tem mais sobre as nossas vidas, porque agora nós morremos para ele e ressuscitamos. Por isso, olha, ressuscitados dos mortos já não morre. A morte não mais, aí versículo 9, olha, a morte não terá domínio sobre ele. Ele está comparando aqui que a morte é como soberano. Eu estou vivendo neste império e este soberano é cruel, mas agora, ressuscitado dos mortos com Cristo, eu já não estou mais morto, mas eu estou vivendo para Cristo. Mas para o pecado eu estou morto, eu continuo morto. E se eu estou morto para esse imperador cruel,
ele não tem domínio mais sobre a minha pessoa. E diz ainda, olha aí o versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, olha aí, o versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Interessante este versículo 11. Só que alguém fala assim, eu estou vivinho, não estou percebendo que eu esteja morto. As minhas inclinações, de vez em quando, elas se manifestam dentro de mim e me inclina a fazer o pecado. Mas isso é pela fé. É pela fé que você tem que considerar como morto para o pecado. E pela fé você permitir que o Espírito Santo ele haja em sua vida. Porque agora não sou eu mais quem vivo. É Cristo que vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, ele dominou, ele subjugou a minha velha inclinação, que é essa inclinação para o pecado. Por isso que ele é bem claro, assim também vós considerai-vos como mortos, como mortos para o pecado. Isso tudo é pela fé que nós tomamos posse disso, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Interessante é que ele usa a preposição en, que está aí no finalzinho do versículo 11. Esta preposição grega en, ela dá a ideia de lugar. Também ela dá a ideia de tempo, mas ela fixa um lugar. Este lugar aqui, no caso, no texto, é Cristo. Então, eu tenho que estar em Cristo, na pessoa de Jesus, para que eu fique vivo para Deus e morto para o pecado. É neste exato momento em que Jesus vai agir em minha vida, mudando a minha natureza. Mas isso somente acontece quando Cristo está em mim. Por isso que a salvação do homem, ela depende da permanência deste homem em Cristo. Se eu sair da presença de Deus, eu vou me perder. Eu tenho que estar em Cristo para que eu continue morto para o pecado. Olha aí, olha o 12. Eu vou somente até o 12, porque senão esse vídeo vai ficar bastante extenso. Não quero que o vídeo passe de 30 minutos. Provavelmente no próximo eu darei continuidade. E ele diz aí no 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Veja bem o que Paulo diz aí no versículo 12. Interessante é que algumas traduções traz aí concupiscência, paixões. Porque o termo grego para concupiscências ou paixões é um termo chamado epitúmia. Epitúmia é desejo forte, anelo, anseio, desejo por aquilo que é proibido. Fala de luxúria, licenciosidade, lascívia. É o que está dizendo o texto. Então, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Eu não posso permitir. Então, se eu estou morto para o pecado, vivo para Deus, eu estou na pessoa de Jesus, eu não posso permitir que o pecado reine em minha vida. Olha, voltemos a ler o texto. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Concupiscências, melhor dizendo.
Eu não posso viver sob o domínio de dois senhores. Não existe isso. Eu estar debaixo do domínio do Senhor Jesus, que é o meu Senhor, e ao mesmo tempo vivendo sob o domínio do pecado. O Senhor chamado pecado. É impossível ao homem. Não existe meio termo. Ou você é servo do Senhor Jesus, Jesus está dominando a sua vida, você está morto para o pecado, vivo para Ele e vivendo nele, ou você estará debaixo do domínio do pecado. E que esse pecado, ele sendo um soberano cruel, ele vai te impulsionar, ele vai te levar o quê? A obedecer às práticas da concupiscência, que é o desejo por aquilo que é proibido. Tudo aquilo que é proibido, que transgride a lei do Senhor, esse servo cruel, ou melhor, esse senhor cruel que é o pecado, ele vai fazer com que cometa esses delitos. O versículo 13, para encerrar: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de iniquidade. Veja aí o contraste existente entre ser instrumento do pecado e o instrumento de Deus, o instrumento de justiça. Quando o homem ele se torna, como Paulo disse aí no versículo 13, como instrumentos de iniquidade, a palavra iniquidade é o contrário da última palavra aí no finalzinho do versículo 13, que é justiça. A iniquidade é uma palavra grega que é adikia. Adikia é injustiça. Pode ver que quando eu sou um instrumento de Deus, eu estou em Deus, eu sou instrumento de justiça, que é de Caios. O contrário, quando eu apresento os meus membros ao pecado, eu me torno um instrumento de injustiça. A palavra instrumento aí é como se fosse uma ferramenta, estar ocupado o quê? Com a iniquidade, ser algo usado. Então, quem é que vai me usar? Quando eu ofereço o meu corpo ao pecado, quem vai me usar? Esse instrumento, a ferramenta. Essa ferramenta vai ser usada para quê? Para cometer atos de injustiça, que é a iniquidade. Mas ele falou assim, olha, então não existe meio termo. Se você estiver debaixo do domínio do pecado, você vai se tornar um servo dele. E ele vai te usar para cometer a injustiça. Mas, aí tem um ponto e vírgula, mas oferecei-vos, e a palavra oferecer aí é apresentar-se, é colocar-se ao lado ou próximo, é estar pronto de quem? A Deus. Como que? Como ressurretos, como alguém agora que vive uma nova vida, estar no reino de Deus. Você saiu do reino do pecado e agora está vivendo debaixo do reino de Deus. Pode ver que ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus. Então, o meu corpo agora tem que ser oferecido a Deus. Agora é o seguinte, como instrumentos de justiça. Como eu disse, a raiz da palavra é de Caios. De Caios é justiça. E agora ele diz o seguinte, que quando eu estou morto para o pecado e ofereço o meu corpo a Deus, como ressurreto dentre os mortos, eu agora passo a ser usado como instrumento, algo para ser usado para produzir justiça.
Próximo vídeo eu estarei dando continuidade. Pode ver que o 14 é um versículo lindo, mas não é possível continuar. No próximo vídeo eu estarei dando continuidade aí do versículo 14 até o versículo 23. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.